Imagine o dia que você planejou a vida inteira se transformando em um pesadelo público, diante de todos que você conhece. Eu estava ali, de branco, com o coração na mão, esperando ser acolhida pela nova família. Em vez disso, fui alvo de um ataque cruel e premeditado, justamente por ser uma mulher forte e mãe solo. Elas acharam que eu abaixaria a cabeça. Acharam que eu era mercadoria defeituosa. O que minha sogra e minha cunhada não sabiam era que o silêncio do meu noivo não era de concordância, mas a calma antes de uma tempestade devastadora. Prepare-se, porque a justiça, quando vem do amor verdadeiro, é implacável. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu encarava meu reflexo no espelho do camarim reservado à noiva, tentando convencer a mulher de branco à minha frente de que ela merecia estar ali. O vestido, um modelo sereia de renda francesa que custara cada centavo das minhas economias de 2 anos, parecia me sufocar. Não era o espartilho apertado, nem o peso da cauda bordada com cristais. Era o peso do julgamento. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu ajeitava o véu, e o cheiro enjoativo de laquê misturado com o perfume doce das lírios que decoravam o tulle. O local fazia meu estômago revirar. Mãe, você tá linda, parece uma princesa da Disney, só que de verdade. A voz de Davi, meu filho de 6 anos, quebrou o transe. Ele estava sentado no sofá de veludo bege, balançando as pernas curtas que mal alcançavam o chão, vestido em seu pequeno smoking preto. Ele era o motivo de tudo. Ele era a minha vida e, ironicamente, ele era o motivo pelo qual metade daquele salão de festas luxuoso em Campos do Jordão me olhava torto. A família de Renan, meu noivo, ou melhor, agora meu marido, nunca havia aceitado o fato de eu vir com bagagem, como minha sogra, Dona Irene. Gostava de sussurrar em jantares de família quando achava que eu não estava ouvindo. Obrigada, meu amor, respondi, engolindo o nó na garganta e me abaixando para ajeitar a gravata borboleta dele, que já estava torta. O Renan já te viu? Viu, ele disse. Que eu sou o garotão mais bonito da festa. Depois dele, claro. Davi riu, aquela risada inocente que desconhecia a maldade do mundo adulto, a maldade que permeava aquele casamento como uma neblina tóxica. A cerimônia tinha sido linda, pelo menos na superfície. O pôr do sol nas montanhas da Serra da Mantiqueira serviu de cenário perfeito, dourando a pele dos convidados e fazendo as taças de cristal brilharem. Mas eu sentia os olhares, sentia a rigidez nos ombros de Irene na primeira fila, o sorriso de canto de boca da minha cunhada, Thalita, que parecia estar assistindo a uma comédia de mau gosto e não ao casamento do irmão. Renan, por outro lado, segurou minha mão com tanta firmeza no altar que parecia querer transferir sua força para mim. Ele sabia o quanto aquilo era difícil. Agora, estávamos no salão de festas. O burburinho das 300 pessoas conversando soava como um enxame de abelhas furiosas dentro da minha cabeça. O jantar havia sido servido, um menu sofisticado com risoto de fungo e filé mignon que eu mal consegui tocar. Eu apenas empurrava a comida de um lado para o outro no prato de porcelana fria, enquanto bebia pequenos goles de água para tentar acalmar a secura na boca. A música suave de jazz ambiente parou. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som agudo de uma colher batendo em uma taça. Meu coração falhou uma batida. Era o momento dos discursos. Eu havia implorado a Renan para pularmos essa parte, prevendo o desastre. Mas Irene insistiu que era uma tradição inegociável da família Albuquerque. Boa noite a todos. A voz de Irene ecoou pelos alto-falantes, excessivamente alta, causando um leve chiar. Ela estava em pé, no centro do palco improvisado, perto da mesa do bolo, segurando a microfone como se fosse um cetro real. Vestia um longo dourado que gritava por atenção, competindo descaradamente com o meu branco. Renan apertou minha mão por baixo da mesa. Sua palma estava quente e suada. Ele também estava tenso. Hoje é um dia interessante, começou Irene, com um sorriso que não alcançava os olhos frios e calculistas. Quando Renan me disse que iria se casar, eu sempre imaginei uma união que somasse impérios.
que trouxesse honra ao sobrenome que meu falecido marido construiu com tanto suor. Houve um silêncio constrangedor. Alguns convidados da minha parte da família, gente simples, trabalhadora, que viajou horas de ônibus para estar ali, se entreolharam, desconfortáveis. Mas o amor, dizem, é cego, continuou ela, soltando uma risada seca. E Renan sempre foi um menino de coração mole, sempre querendo salvar os desamparados. Quando ele trouxe a Lívia para casa. Ah, Lívia. Ela virou o corpo em minha direção. O foco de luz a seguiu, e de repente eu me senti nua, exposta diante de todos. Nós ficamos preocupados, é claro. Não é todo dia que um homem na posição do Renan, com o futuro brilhante que tem, decide assumir responsabilidades que não são dele. Senti o sangue drenar do meu rosto. Ela estava falando do Davi, ali, na frente de todos, na frente do meu filho. Olhei para Davi, que estava na mesa das crianças, distraído com um tablet, graças a Deus. Mas os adultos, todos ouviam. Mamãe. Renan sussurrou, fazendo menção de se levantar. Mas eu apertei a mão dele, paralisada pelo choque, num pedido mudo para não causar uma cena ainda maior. Eu ainda tinha esperança de que ela parasse, que fosse apenas uma alfinetada e acabasse. Quanta ingenuidade a minha. Mas a gente aceita, não é? Irene continuou. Agora caminhando de um lado para o outro, teatralmente. Porque, sejamos honestos, quem mais aceitaria? Uma mãe solteira, vinda de onde veio, é um ato de caridade, praticamente. Renan está fazendo um favor à sociedade, tirando você da estatística. Ninguém quer assumir o filho de outro homem, Lívia. Você deveria agradecer de joelhos por meu filho ter olhado para você, quando a maioria dos homens decentes teria corrido para o outro lado. O salão estava gelado. Não se ouvia o tilintar de um garfo. A vergonha queimava minha pele como ácido. Meus olhos se encheram de lágrimas que eu lutava bravamente para não derramar, pois sabia que se chorasse, daria a ela a satisfação que tanto buscava. Foi então que Thalita, minha cunhada, que estava sentada na mesa principal ao nosso lado, decidiu que o espetáculo precisava de um grande finale. Ela, que já havia bebido algumas taças a mais de champanhe, levantou-se cambaleante e pediu o microfone da mão da mãe. Irene, com um sorriso triunfante, entregou. O que a mamãe quer dizer, gente? A voz de Thalita era pastosa, arrastada, mas cruelmente clara. É que o meu irmão comprou um carro usado pelo preço de um 0 quilômetro. Algumas risadas nervosas explodiram no fundo do salão, vindas dos amigos elitistas da família Albuquerque, incentivados pelo álcool e pela atmosfera de bullying coletivo. É sério, Thalita riu, jogando a cabeça para trás. Ela é um produto usado, gente. O pacote veio aberto. E o Renan, Santo Renan, está pagando a conta. Saúde aos noivos. Ou melhor, saúde ao meu irmão, que vai precisar de muita paciência para criar o filho do... Quem é o pai mesmo? Ah, ninguém sabe. A frase pairou no ar como uma bofetada física. Produto usado. Aquilo ecoou na minha mente, misturando-se com anos de lutas, de noites em claro trabalhando para sustentar meu filho sozinha, de todo o amor que eu dedicava àquela criança e ao homem ao meu lado. Eu me senti minúscula. Senti vontade de desaparecer, de afundar no chão de madeira polida e nunca mais voltar. As lágrimas finalmente transbordaram, quentes e humilhantes, escorrendo pelo meu rosto e manchando a maquiagem que levei horas para fazer. Eu soltei a mão de Renan. Não conseguia nem olhar para ele. A vergonha de ser quem eu era, de ter a história que eu tinha, me consumiu por completo naquele instante. Eu estava pronta para levantar, pegar meu filho e correr dali para nunca mais voltar. O zumbido no meu ouvido era ensurdecedor. Foi então que o barulho aconteceu. Não foi um grito, não foi um soco na mesa. Foi o som agudo e estridente da cadeira de madeira, maciça sendo arrastada com violência contra o chão. O som cortou as risadas, cortou o sussurro, cortou o ar. Renan se levantou. Ele não olhou para mim. Ele não olhou para os convidados. Seus olhos estavam fixos em sua mãe e sua irmã, com uma intensidade que eu jamais havia visto em seus olhos castanhos, geralmente tão gentis. A mandíbula dele estava travada com tanta força que eu podia ver o músculo pulsando sob a pele.
Ele caminhou até Thalita, que ainda segurava o microfone com um sorriso estúpido no rosto, esperando aplausos. Renan arrancou o microfone da mão dela com um movimento seco, quase agressivo. O som do manuseio reverberou nas caixas de som. Um thump grave que fez o peito de todos vibrar. Thalita perdeu o equilíbrio e caiu sentada na cadeira, o sorriso desaparecendo instantaneamente ao ver a expressão do irmão. O salão congelou, o tipo de silêncio que antecede uma catástrofe. Ninguém respirava. Até os garçons pararam com as bandejas suspensas no ar. Renan respirou fundo. O som da respiração dele foi amplificado pelo sistema de som, pesado, trêmulo de uma fúria contida que estava prestes a explodir. Ele se virou lentamente, varrendo o salão com o olhar, até que seus olhos encontraram os de Irene, que pela primeira vez naquela noite parecia ter perdido a cor. Ele levou o microfone à boca. Eu prendi a respiração, meu coração batendo tão forte que doía nas costelas. O que ele faria? Ele cancelaria a festa? Ele gritaria, mas a calma dele era o que mais assustava. Era a calma letal de quem não tinha mais nada a perder. O chiado do microfone nas mãos de Renan parecia uma serra elétrica, cortando o silêncio mortal do salão. Eu sentia meu coração batendo não no peito, mas na garganta, um tambor frenético que ameaçava me sufocar. Minhas mãos gélidas agarravam a toalha de mesa com tanta força que as pontas dos meus dedos estavam brancas, sem circulação. Eu não sabia o que esperar. O medo de que ele, no fundo, concordasse com aquelas palavras cruéis, mesmo que minimamente, era um fantasma que me assombrava desde o início do nosso namoro. Afinal, sangue é sangue, não é? Foi o que sempre me disseram. Renan passou a mão livre pelo cabelo, desarrumando o penteado impecável que o barbeiro levara 1 hora para fazer. Ele parecia exausto, mas não um cansaço físico. Era o cansaço de uma alma que carregou um fardo pesado por tempo demais e decidiu, naquele exato segundo, soltá-lo no chão. Vocês riram. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro rouco, mas amplificada pelas caixas de som de alta definição, chegou a cada canto do salão. Ele não olhava para a mãe ou para a irmã ainda. Ele olhava para os convidados, para os amigos de infância, para os sócios do escritório, para os primos distantes. Eu ouvi risadas. Ele fez uma pausa dramática. Um garçom, paralisado perto da nossa mesa, segurava uma garrafa de vinho que tremia visivelmente em sua mão, fazendo o líquido tinto balançar dentro do vidro verde. Minha esposa. Renan pronunciou a palavra esposa, com uma reverência que fez meus olhos arderem novamente. Acabou de ser humilhada na frente de todos vocês, chamada de produto usado, chamada de caridade, e vocês riram. Ele finalmente se virou. O movimento foi lento, predador. Ele encarou Dona Irene, que agora tentava manter a postura ereta, mas seus olhos mostravam o pânico de quem percebe que o animal enjaulado acabou de quebrar as grades. Mãe, você falou sobre impérios, falou sobre o sobrenome Albuquerque, falou sobre honra. Renan soltou uma risada nasalada, sem humor nenhum, um som seco e cortante. Vamos falar sobre a verdade desse império. Vamos contar para essa sala cheia de gente importante quem realmente pagou pelo vestido dourado que você está usando. Quem pagou pela plástica que você fez mês passado para parecer mais jovem nessas fotos. Quem paga a hipoteca da casa no lago onde você e a Thalita passam os verões fingindo ser a realeza britânica. Irene abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Ela parecia um peixe fora de águas puxando o ar em vão. Fui eu, Renan trovejou, a voz subindo 1/8, fazendo alguns convidados recuarem em suas cadeiras. Eu sustento a farsa desse império há 5 anos, desde que o papai morreu e deixou apenas dívidas que vocês duas se recusaram a aceitar. Eu trabalhei 18 horas por dia para limpar o nome dessa família. E sabem, quem estava lá fazendo café para mim às 3 da manhã? Sabem quem revisava meus contratos quando eu estava cego de cansaço? Sabem quem segurou minha cabeça quando eu tive crises de ansiedade achando que ia falir? Ele apontou o dedo para mim. Eu estava chorando abertamente agora, mas não de vergonha. Era uma mistura avassaladora de alívio e amor. Foi a Lívia,
A mulher que você chamou de caridade. Ela não precisava do meu dinheiro. Ela trabalhava em 2 turnos para sustentar o filho dela com dignidade, algo que vocês duas desconhecem completamente. Quando eu não tinha nada além de um sobrenome sujo na praça, ela me deu suporte emocional. Ela me deu um lar. Ela me deu paz. Renan caminhou até a mesa onde Thalita estava jogada, pálida como um papel, segurando sua taça vazia como se fosse um escudo. E você, minha querida irmã, ele disse, com um desprezo que gelou minha espinha. Produto usado. Foi isso que você disse? Deixe-me corrigir seu vocabulário limitado. A Lívia é uma mulher que sobreviveu. Ela foi abandonada grávida por um covarde. Levantou a cabeça, criou um menino incrível sozinha e nunca precisou pisar em ninguém para se sentir superior. Você chama isso de usado. Eu chamo de resiliente. Eu chamo de mulher de verdade. Diferente de você, Thalita, que tem 30 anos e nunca pagou uma conta de luz na vida, porque acha que o mundo te deve algo só por ter nascido nessa família. O silêncio no salão era absoluto. Era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ninguém ousava comer, beber ou se mexer. A desconstrução pública da arrogância dos Albuquerque estava acontecendo ao vivo e era brutal. Renan respirou fundo, tentando controlar a tremedeira em suas mãos. Ele se virou para a mesa das crianças. Davi estava lá com os olhos arregalados, segurando seu boneco do Homem-Aranha, tentando entender por que o tio Renan estava gritando. A expressão de Renan suavizou instantaneamente ao ver o menino. Davi, vem cá, filhão. Ele chamou, a voz embargada por estendendo a mão. Davi hesitou por um segundo, olhando para mim. Eu assenti, limpando as lágrimas, encorajando-o a ir. O menino correu e abraçou as pernas de Renan. Renan largou o microfone em cima da mesa com um baque surdo e pegou Davi no colo, erguendo-o para que todos pudessem ver. Depois, pegou o microfone novamente. Vocês disseram que ninguém sabe quem é o pai dele. Renan falou, olhando fixamente para a mãe. Vocês estão erradas. Todo mundo aqui sabe. O pai dele sou eu. Um soluço escapou da minha garganta. Eu levei as mãos à boca, incapaz de conter a emoção. Pai não é quem faz, dona Irene. Isso é biologia. Pai é quem cria, quem ama, quem ensina a andar de bicicleta, quem passa a noite no hospital quando a febre não baixa. Eu escolhi ser pai do Davi. E ele é mais meu filho do que eu jamais fui seu, porque ele me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso pagar. Renan beijou a testa de Davi, que recostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se protegido naquela fortaleza humana. Então, o olhar de Renan voltou-se para a mãe e a irmã e a ternura desapareceu, substituída por um gelo definitivo. O show acabou, decretou Renan, mas a realidade de vocês está apenas começando. A partir de amanhã, a caridade acaba. O produto usado vai gerenciar as finanças da nossa casa, porque eu confio nela mais do que em qualquer pessoa no mundo. E isso significa que a mesada da Thalita e o custeio da sua vida de aparências mamãe estão cortados. Houve um suspiro coletivo no salão. Irene cambaleou para trás, segurando-se na borda da mesa do bolo para não cair. O choque financeiro era a única linguagem que ela realmente entendia. Vocês desrespeitaram a minha esposa, desrespeitaram o meu filho, desrespeitaram a minha casa. A voz dele era firme, final. Eu quero vocês fora daqui, agora. Renan, você não pode. Irene tentou balbuciar, a máscara de superioridade caindo aos pedaços, revelando uma mulher velha e amedrontada. Fora! O grito de Renan reverberou nas paredes, fazendo os cristais dos lustres tilintarem. Peguem suas bolsas de marca e saiam do meu casamento. Vocês não são mais bem-vindas na minha vida até aprenderem o significado da palavra respeito. Thalita começou a chorar, um choro histérico e mimado, enquanto puxava a mãe pelo braço. Irene, lívida, olhou para mim uma última vez. Não havia mais desprezo em seu olhar, apenas choque. O choque de quem percebeu tarde demais que havia esticado a corda até ela arrebentar no próprio rosto. Enquanto elas caminhavam pelo corredor central, sob os olhares julgadores das 300 pessoas que antes riam de mim, eu não senti pena.
Senti, pela primeira vez em anos, que eu estava exatamente onde deveria estar. Eu olhei para Renan, aquele homem segurando meu filho no colo, defendendo nossa honra com unhas e dentes, e soube que aquele era o verdadeiro voto de casamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, contra tudo e contra todos. Quando a porta dupla do salão se fechou atrás delas, o silêncio que restou não era mais pesado, era limpo. Renan olhou para mim, seus olhos marejados encontrando os meus, e sorriu timidamente, como se pedisse desculpas por ter estragado a festa. Mas ele não tinha estragado nada. Ele tinha acabado de nos salvar. Ele caminhou até mim, ainda com Davi no colo, e estendeu a mão livre. Eu me levantei, minhas pernas ainda trêmulas, e entrelacei meus dedos nos dele. DJ! Renan chamou, olhando para a cabine de som onde o rapaz estava boquiaberto. Toca a nossa música, por favor. E foi aí que o verdadeiro casamento começou. Mas o que aconteceu nos meses seguintes, e como essa noite mudou o destino não só da nossa família, mas destruiu completamente a arrogância dos Albuquerque, é algo que eu preciso contar para vocês entenderem o verdadeiro sabor da justiça. A música que começou a tocar não foi a valsa tradicional que Irene havia escolhido meses antes. Foi Como é Grande o Meu Amor por Você, na voz do rei Roberto Carlos, um pedido pessoal de Renan ao DJ que eu nem sabia que existia. Enquanto ele me conduzia pela pista de dança, com Davi espremido entre nós dois num abraço sanduíche, eu não via mais o salão luxuoso de Campos do Jordão. Eu via apenas os olhos do meu marido. O brilho de fúria havia desaparecido, substituído por uma exaustão serena. Aquela paz que só existe depois que a tempestade devasta tudo e deixa o céu limpo. Os convidados que restaram, cerca de metade foi embora logo após a expulsão dramática de Irene e Thalita, nos olhavam de uma maneira diferente. Não havia mais o julgamento velado ou os sorrisos de escárnio. Havia respeito. Um respeito silencioso e palpável. Lembro-me vividamente de uma tia-avó de Renan, Dona Clotilde, uma senhora de cabelos brancos impecáveis e muitas joias, se aproximar da nossa mesa enquanto comíamos o bolo. Ela tocou a mão de Renan e disse, com a voz trêmula, "Seu pai teria orgulho da hombridade que você mostrou hoje, meu filho. Ele nunca teve coragem de enfrentar a Irene. Você teve." Aquela frase foi a absolvição que Renan precisava. A festa acabou tarde, mas a verdadeira ressaca veio na segunda-feira seguinte. Não a ressaca de álcool, mas a ressaca da realidade financeira que desabou sobre a família Albuquerque. Estávamos no escritório da casa de Renan, uma sala ampla com cheiro de madeira antiga e livros empoeirados. A chuva batia com força contra a janela de vidro, criando uma trilha sonora melancólica para o que estava prestes a acontecer. Renan havia solicitado todas as faturas, extratos bancários e contratos que sua mãe e irmã administravam, ou fingiam administrar, enquanto ele trabalhava feito um condenado na empresa da família. "Meu Deus, Lívia", Renan murmurou, passando as mãos pelo rosto, incrédulo, enquanto olhava para a tela do notebook. A luz azul do monitor iluminava suas olheiras profundas. "Olha isso, 15 mil reais em um spa no mês passado, mais 8 mil em sapatos que a Thalita provavelmente usou uma vez. Elas estavam sangrando a empresa, sangrando o meu suor." Eu me aproximei e coloquei a mão em seu ombro, sentindo a tensão muscular dele. Elas achavam que a fonte era inesgotável. "Amor, nunca precisaram fazer contas, pois agora vão aprender matemática na marra", ele respondeu, fechando o computador com um estalo seco. Campainha tocou. Eram elas. Renan havia convocado a reunião. Eu sugeri que eu não participasse para evitar mais atrito, mas ele insistiu. "Você é minha esposa. Você é a gestora dessa casa agora. O lugar é seu", ele disse. Aquilo me deu uma força que eu desconhecia. Eu não era mais a mãe solteira coitadinha. Eu era a senhora daquela casa. Quando Irene e Thalita entraram, a arrogância do casamento havia desaparecido, substituída por uma indignação nervosa. Irene usava óculos escuros mesmo dentro de casa, talvez para esconder os olhos inchados de choro ou de raiva. Thalita roía as unhas sem a maquiagem pesada de sempre, parecendo uma adolescente pega fazendo travessura. "Isso é ridículo, Renan", Irene começou, jogando a bolsa de grife,
uma das muitas compradas com o dinheiro da empresa, no sofá. Bloquear nossos cartões? O porteiro do meu prédio me olhou torto quando o cartão do mercado foi recusado. Você tem noção da humilhação? Renan permaneceu sentado atrás da mesa, impassível. Ele girou uma caneta entre os dedos. Um tique nervoso que eu aprendi a identificar como controle de raiva. Humilhação, mamãe? Ele perguntou calmamente. Interessante você usar essa palavra. Humilhação foi o que vocês fizeram com a Lívia na frente de 300 pessoas. O que aconteceu no mercado foi apenas falta de saldo. Eu sou sua mãe, ela gritou, batendo a mão na mesa de madeira maciça. O som ecoou, mas não assustou ninguém dessa vez. Eu tenho direitos. Meu pai deixou dívidas. Renan a cortou, a voz subindo de tom, mas logo voltando ao controle. Dívidas que eu paguei. O inventário foi fechado há 2 anos, mãe. Tudo o que vocês usufruem hoje vem do meu trabalho, do meu lucro. E a partir de Itosibi, hoje, a fonte secou. Ele empurrou 2 pastas pretas na direção delas. O som do plástico deslizando na madeira foi o único ruído na sala por alguns segundos. O que é isso? Thalita perguntou, com voz de choro, pegando a pasta com nojo, como se fosse lixo tóxico. A realidade, respondi eu, pela primeira vez. Minha voz saiu firme, sem tremer. Olhei nos olhos de Thalita. Aí estão as contas do apartamento onde vocês moram, o condomínio, a luz, o IPTU. E uma proposta de mesada temporária por 3 meses. Mesada? Irene riu. Um som estridente e descrente. 3.000 reais? Renan, isso não paga nem o meu dermatologista. Então sugiro que cancele o dermatologista. Renan disse friamente. Ou arrume um emprego. A Thalita é formada em moda, não é? Tenho certeza de que alguma loja no shopping está contratando vendedoras. É um trabalho digno. A Lívia trabalhou em loja por anos para sustentar o Davi. Talvez vocês aprendam algo sobre o valor do dinheiro. Eu não vou trabalhar de vendedora. Thalita guinchou, jogando a pasta no chão. Eu sou uma Albuquerque. Você é uma desempregada, Thalita. Renan corrigiu, implacável. E em 3 meses essa ajuda de custo acaba. Se não conseguirem pagar o aluguel do apartamento nos jardins, sugiro que se mudem para algo menor, muito menor. A reunião terminou com gritos, ameaças de processos, que Renan sabia serem vazias, pois elas não tinham dinheiro para advogados, e mais choro. Mas quando elas saíram, batendo a porta com força, o silêncio que ficou não foi de tristeza, foi de alívio. Renan se levantou, veio até mim e me abraçou. Ficamos ali por longos minutos, ouvindo a chuva, sentindo que finalmente, depois de anos, a casa estava limpa. Os meses seguintes foram de ajustes. Não foi fácil. Irene tentou difamar Renan para os parentes, ligava de madrugada chorando, fazia chantagem emocional. Mas Renan se manteve firme, blindado pelo nosso amor e pela terapia que começou a fazer. A virada de chave definitiva aconteceu 6 meses depois. Era uma tarde de sábado, ensolarada e quente. Estávamos no cartório de registro civil. O ambiente era frio, com cheiro de carimbo e papel velho, mas para nós, parecia o lugar mais acolhedor do mundo. Davi estava sentado numa cadeira giratória, balançando as pernas, segurando uma caneta azul. O juiz, um homem simpático de bigode grisalho, sorriu para ele. Então, garotão, você tem certeza que quer assinar isso aqui? Perguntou o juiz. Davi olhou para Renan. Não havia dúvida nos olhos do meu filho. Havia adoração. Tenho. O Renan é meu pai. Eu quero o nome dele. Quando a nova certidão de nascimento foi impressa, com o nome Davi Albuquerque e o nome de Renan no campo da filiação, eu chorei. Chorei tudo o que não havia chorado nos anos de solidão. Renan se abaixou e abraçou Davi. E ouvi meu filho sussurrar, te amo, pai, pela primeira vez com a oficialidade que o mundo exigia, embora o coração já soubesse disso há muito tempo. Saindo do cartório, decidimos ir ao shopping para comemorar com um sorvete. Algo simples, como gostávamos. Enquanto caminhávamos pelos corredores movimentados, rindo de alguma piada boba que o Davi contou, passamos por uma loja de roupas femininas de luxo, e lá estava ela, Thalita.
Ela usava o uniforme preto da loja, com um lenço discreto no pescoço. Estava dobrando uma pilha de camisetas que parecia ter sido bagunçada por algum cliente. Ela parecia cansada. Não havia mais a arrogância no olhar, apenas o foco no trabalho e, talvez mais uma pitada de humildade forçada pela necessidade. Nossos olhares se cruzaram através da vitrine. Eu parei. Renan parou. Thalita congelou com uma camiseta na mão. Por um segundo, pensei que ela viria até nós. Faria um escândalo, gritaria, mas ela apenas abaixou a cabeça, o rosto corando violentamente, e voltou a dobrar a roupa com mãos trêmulas. Ela sentiu a vergonha. Não a vergonha de trabalhar. O trabalho enobrece. Mas a vergonha de quem finalmente entendeu que a vida não perdoa a soberba. Renan apertou minha mão e seguiu em frente, sem dizer nada. Não precisava. A justiça não precisa de palavras. Ela se manifesta na realidade. Hoje, 1 ano depois daquele casamento desastroso, nossa vida é outra. Irene teve que vender o apartamento luxuoso e se mudar para um bairro de classe média, vivendo de uma pequena renda que sobrou da venda dos móveis e de sua aposentadoria real. Ela raramente liga. A vergonha a mantém distante. Eu olho para a minha família agora, no jardim da nossa casa, enquanto Renan ensina Davi a chutar uma bola de futebol sem tropeçar nos próprios pés. O sol de fim de tarde ilumina os dois, e eu percebo que a vingança não foi destruí-las. A vingança foi sermos felizes. A vingança foi construir um lar onde o amor é a única moeda que importa, e onde ninguém é produto, usado. Afinal, como Renan disse naquele microfone, pai é quem cria e família é quem defende. E nós defendemos a nossa com a força de um amor que nem todo o dinheiro dos Albuquerque poderia comprar. E quer saber, o silêncio daquela noite no casamento foi o som mais bonito que eu já ouvi, porque foi o som do meu destino mudando para sempre.